Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma live do Raio Violeta. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna. E hoje nós vamos falar, a gente vai continuar aqui a nossa lista dos princípios herméticos. E hoje nós vamos falar sobre o princípio hermético da vibração. Boa noite, Carla! Boa noite, Vanessa! Que saudade! Tudo bem? Então, meus amores, continuando, né, nossa live aí, né, nossa lista de lives, eu vou falar hoje sobre o princípio hermético da vibração. É o terceiro princípio. E o princípio hermético da vibração, o que ele engloba, o que ele significa? Que nada tá parado. Tudo tá em movimento, o tempo todo. Tudo, absolutamente tudo está em movimento, tudo vibra, tudo possui uma vibração. Até a própria matéria, ela possui uma frequência, uma vibração. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós aqui, ó, a gente pode tocar, mas em questões de princípios herméticos, de física quântica, isso aqui é um aglomerado de átomos que vibram e se mantêm ali unidos. Então, o princípio hermético da vibração é daquela frase, né, que a gente já ouviu falar com certeza, principalmente a gente que gosta, né, dessa parte da espiritualidade livre, das ciências, né, que nada está parado, tudo está em movimento. Tem até uma cena, eu gosto muito de citar filmes, tá, gente, que eu sou cinéfila. Quem já assistiu, quem não assistiu, assista, que é bem legal, o filme Lucy, com a Scarlett Johansson. Tem uma cena que ela coloca um carro em movimento. Chega um determinado momento ali que a velocidade do carro tá tão alta que simplesmente o carro desaparece. O carro sumiu? Não. Só que a velocidade dele ali foi tão grande, né, tão alta, que deu a impressão de que no tempo ali o carro desapareceu, ou seja, aquela frequência ali, de acordo com o espaço-tempo, ela chegou a ultrapassar uma outra dimensão, no caso a quarta dimensão, que é o tempo, ok? Então, como eu falei aqui, o universo, ele está em constante movimento. Antigamente, se achavam que os planetas giravam ao redor do Sol, e que o Sol ficava ali paradinho e os planetas orbitando ao redor do Sol. Só que hoje em dia a gente já sabe que até o próprio Sol, ele está em constante movimento. Ele está em constante movimento pela galáxia. E já conseguiram, né, mostrar que esse movimento dos planetas, o movimento do Sol, essa velocidade do Sol pela galáxia, ele tem um formato ali do átomo, né, do movimento dos elétrons no átomo. Então, como eu estava dizendo, o universo, ele está em constante movimento, ele nunca está parado. Ele, assim como o outro princípio hermético que a gente falou, que foi da correspondência, né, o que está acima com o que está abaixo, da mesma forma que o átomo, ele está em constante movimento, as galáxias também estão em constante movimento. Nada é estático, nada fica estático. Mesmo aquilo que aparentemente está na inércia, ele vibra de alguma forma. Então, hoje a gente vai falar sobre esse princípio hermético e como que a gente pode aplicar ele na nossa vida, no nosso dia a dia, como que a gente pode mudar a nossa frequência vibracional, porque é muito fácil, né, quando a gente está numa determinada posição de privilégio, alguma coisa, né? Você falar, não, é só você mudar a sua frequência vibracional, só você mudar a sua vibração. Mas a vida, né, cada um tem a sua própria vida. Então, é legal a gente saber essa parte desse princípio hermético, pra gente observar ali no nosso dia a dia como que a gente está vibrando, como que a gente trabalhar esse autoconhecimento ali, de ver, de entender como é que a gente está vibrando. Porque quando a gente começa a entender essa auto-vibração, essa frequência que a gente está ali no nosso dia a dia, a gente permite o quê? Entender os nossos sentimentos e as nossas emoções, ok? Então, entender isso, né? Que nada é estático, que o que muda é o quê? É o nível da frequência vibracional. Cada frequência vibracional
ela tem ali uma dimensão, né? Que são muitas dimensões. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que vai até dimensões muito celestiais. Então, cada dimensão dessa tem uma frequência vibracional. Cada uma delas vibra ali, atrai, né, o seu próprio campo eletromagnético. Então, quanto tu mais vibra em determinada frequência, mais fácil você se conecta com determinada dimensão, seja a dimensão das artes e da cultura, a dimensão da engenharia e da matemática, a dimensão da cura, a dimensão da criatividade, a dimensão do perdão. Todos esses sentimentos, eles estão diretamente ligados à vibração. Então, uma forma muito interessante da gente falar sobre a vibração é a questão do som. Então, como é que o som, cada nota musical, ela tem uma frequência vibracional. Não sei se eu já cheguei a falar em alguma live aqui, como por exemplo, você pode ouvir uma música que você não entende nenhuma letra. Tem até uma música que viralizou, que é do Miau, 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 que é uma música que não tem letra, né, que é a música do gatinho, mas se você ficar ouvindo aquela música 30 segundos, você fica emocionado. Por quê? Por causa da melodia, por causa da frequência das notas musicais. Então, as notas musicais, elas também vibram em uma determinada frequência. E aqui eu trouxe para vocês hoje 2 instrumentos que vocês podem também usar para trabalhar essa frequência vibracional, tanto pessoal, né, tanto de vocês, quanto do ambiente de vocês. Ok? Então, o primeiro instrumento que eu trouxe aqui para vocês é um instrumento bem simples, é um harmonizador. Tá? Vou bater aqui. Não sei se dá para vocês ouvirem direitinho. É um instrumento simples, certo? Ele é muito usado nos mosteiros, tá? Porque essa frequência aqui, eu não vou lembrar agora exatamente qual é. Eu acho que é a Fá, tá? Depois eu vou confirmar. É usado muito nos mosteiros. Tem até uma cena, vou citar de novo outro filme, no antigo Caça-Fantasmas, que o Bill Murray, ele entra com a atriz na cena e ele toca uma nota do piano e ela pergunta por que, ele fala que os fantasmas não gostam. Então, assim, os monges nos mosteiros, quando eles fazem uma meditação coletiva, eles ficam constantemente batendo harmonizador, que é justamente para tirar os miasmas, tirar essas frequências, né, essas energias dissonantes ali do ambiente. Então, você pode usar um harmonizador para mudar a frequência vibracional tanto dos seus chakras quanto dos ambientes. Aí, no caso, aqui, como a gente, né, já está acostumado com o nosso bonequinho, lembrando que é o chakra da coroa, o terceiro olho, o chakra da garganta, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o base. Então, se você tiver um harmonizador, você pode usar para... Boa noite, pessoal! Para usar em cada chakra, ok? Então, e o outro instrumento que eu vou mostrar para vocês também, que é muito legal, que é a tigela tibetana. Tá? Ela também é conhecida como bowl tibetano, é uma tigela. Essa aqui, no caso, ela é lisa por dentro. Eu até indicaria quem for comprar, né, uma tigela, que vocês deem preferência para tigelas que sejam lisas dentro. Essa aqui, ela tá com uma inscrição, mas ela não tem nenhum alto relevo. Porque as tigelas tibetanas que têm alto relevo, elas são mais difíceis de emitir som, ok? Então, essa aqui, ela é uma tigela que ela é composta de 7 metais. Cada metal ressoa como um chakra. Então, quando você... vou até ensinar vocês a usarem aqui hoje. Você deixa a mão bem aberta, ó, bem aberta. Coloca na palma da mão. Bate. Não sei se dá pra vocês ouvirem, tá? Vou deixar aqui mais próximo ao microfone. Como é que isso, ó, só de ouvir aqui já começa a formigar. Por quê? Porque cada metal... Oi, Bruno! Tudo bem, amor? Cada tigela tibetana, ela é composta por 7 metais e cada metal, ele ressoa com um chakra diferente. Então, quando você passa, por exemplo, se você é um terapeuta integrativo, você é reikiano, e você vai lá
e faz. Então ali você tá fazendo o quê? Trabalhando com a melodia, trabalhando com o som para tratar os chakras também, para tratar e alinhar os seus chakras ou o chakra de outras pessoas. Pode usar em animaizinhos também. Então, essa dica que eu dou para vocês, tá? Essa aqui no caso, ela tá escrito em sânscrito, tá? Tá escrito Om Mani Padme Hum. Que significa o quê? Saúdo a joia no coração do lótus. O que isso significa? Que até em um ambiente composto por lama, você pode crescer como uma linda flor de lótus. Ou seja, o ambiente externo não necessariamente precisa afetar você quando você faz o teu trabalho interno, que é crescer em silêncio, certo? Então, são dois instrumentos muito legais para a gente trabalhar a terapia da vibração, da frequência vibracional, ok? Então, aqui eu já dei essa demonstração para vocês de como vocês podem usar o princípio hermético da vibração a favor de vocês. Então, você usar os instrumentos, até questão, você pode colocar mantras dentro de casa também. Toda vez que você sentir a energia pesada, inclusive existe uma ciência hoje em dia, é uma ciência relativamente nova. Não, ainda não. Eu tô só. É um conteúdo mais assim, explicativo, porque é um assunto que eu gosto muito. Então eu tô trazendo aqui pra vocês, mas é uma ideia a se pensar assim, tá, meu amor? Então. Ih, me perdi, gente, um pouquinho, peraí. Ah, sim, como vocês podem usar essas terapias a favor de vocês. Então, quando você usa um determinado instrumento, você. Ah, que eu tava falando de mantra. Da ciência relativamente nova. Sim. Da ciência relativamente nova. Obrigada. Chamada simática. Simática com C. Que é o quê? É o estudo da geometria sagrada que se cria com cada frequência. É muito legal. Depois vocês procurem aí. É simática. A com C. Então, por exemplo, se eu colocasse um pouco de água aqui e começasse a girar, iam se formar mandalas. É por isso que o ser humano gosta muito de mandala, porque qualquer frequência vibracional, ela formula mandalas, ela cria mandalas, entendeu? Então, assim, é muito legal essa história de como as mandalas, a geometria sagrada, elas estão ligadas diretamente ao princípio hermético da vibração. Correto? Então, quando a gente se dá conta, a gente vê que tá tudo interligado. Tudo ali, uma coisa vai puxando a outra. E isso é muito legal quando você começa a ver o holístico, né? Que trata o todo. Você pode tratar o corpo, a mente, o espírito, o emocional, né? O físico, o mental, com a frequência, com vibração, com som, né? Então, isso que eu tava falando, né? A semática, ela é uma ciência relativamente nova, e a ciência em si, ela já conseguiu, né, comprovar ali, através da física quântica, a questão da frequência, de como a frequência, ela pode ou botar a gente numa frequência elevada, numa vibração elevada, ou pode baixar a nossa frequência. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha para não permitir que a nossa frequência diminua? Isso eu vou falar em praticamente todas as lives, que é o que? Trabalhando a si mesmo, trabalhando o seu autoconhecimento. Por quê? Nós temos, né, a nossa aura composta por 7 corpos, cada corpo ali trabalha um chakra. Aqui, como eu usei, né, o exemplo da tigela tibetana, composta por 7 metais, cada metal trabalha um chakra. Então é uma das formas que você pode usar para trabalhar a sua frequência vibracional. É o que? Quando você trabalha o som, a frequência, a vibração em hertz, você está ajudando ali a alinhar teu chakra de uma forma natural, ok? Então, o Kybalion, já citei, né, aqui nas outras lives, hoje eu trouxe o livro de novo. Ótimo, mostrar pra vocês, esse livro aqui é bem legal, tá? Tem outras, de outras editoras também. Só relembrando aqui que o Kybalion, ele remete ao Antigo Egito, né, do Hermes Trismegisto, que foi falado há milhares de anos, e hoje em dia ele é difundido em diversas culturas, onde antigamente só nas escolas iniciáticas que as pessoas tinham acesso. Então é muito interessante você, na espiritualidade livre, você conhecer, pelo menos nem que seja um pouquinho, dos princípios herméticos, para você começar a ver em volta da sua vida como que a sua vida em si ela é regida, como cada princípio hermético afeta a sua vida,
certo? Então, no plano material, isso se reflete o quê? No movimento das partículas e das moléculas. As partículas e as moléculas, elas estão sempre em movimento. Elas não param, elas estão sempre em movimento. Então, no quantum, quando eles começaram a estudar nessa parte da física quântica, eles viram ali que o núcleo da célula, do átomo era vazio, não existia nada. Então, o que a gente coloca ali no núcleo do nosso átomo? As nossas experiências, as nossas vivências. É isso que faz a gente ser diferente um do outro. Os sentimentos, as mágoas, os aprendizados, a cultura do teu país, da tua cidade, na cultura regional. Então, assim, tudo aquilo ali forma você. É isso que você coloca ali no núcleo do seu átomo. Então, isso faz o quê? Faz a gente ter essa noção desse autocuidado, né? De começar a analisar o que está entrando na nossa vida, de qual forma isso está entrando na nossa vida. Ok? Então, no Kybalion, tudo que existe é energia e vibração. Aqui, como a gente está na terceira dimensão, a gente enxerga como material, a gente sente como material. Mas quando a gente muda a frequência vibracional, até da questão da expansão da consciência, por exemplo, aqui a gente está conversando, a gente está na frequência beta, a gente está totalmente desperto. Então, quando a gente... a frequência do primeiro cochilo é a frequência alfa, então já vem aquela frequência do cochilo, aquela frequência do primeiro sonho, ou seja, já começa ali, o início de uma projeção astral. Então, já é uma outra frequência, porque aí você consegue o quê? Acessar uma outra frequência de uma outra dimensão, que é a quarta. Então, ali o teu corpo físico já fica separado do corpo astral, porque o corpo astral ele vibra numa outra frequência. Então, quando você sai da frequência alfa e vai para teta, você já está o quê? Numa frequência de expansão de consciência, né? Da nível ali da meditação, do yoga, voltado para o yoga meditativo, né? O yoga de mantras e tudo mais. E essa frequência, ela também pode ser trabalhada de várias formas, não só com o som, mas com exercícios físicos, como a própria meditação, que cada chakra tem um mantra próprio também que pode ser entoado. Quando você entoa um mantra, você está usando o quê? As tuas cordas vocais, o chakra laríngeo, o terceiro olho, para jogar para fora aquele mantra que vai o quê? Ele vai limpar o corpo que compõe a sua aura, que seja correspondente àquele chakra. Então, você também pode trabalhar essa limpeza dos chakras entoando mantras, certo? Então, como eu falei, no plano material, isso reflete que o movimento das partículas, das células e mesmo objetos sólidos, né? Como eu falei, eles, mesmo parecendo sólidos, eles estão em constante movimento, ok? O plano mental e o espiritual, eles se manifestam como? Em pensamentos e ações. Então, como eu falei, nos pensamentos e nas emoções. Nos pensamentos e nas emoções, porque um dos corpos, né, um dos 7 corpos que compõem a aura é o corpo mental. O outro corpo que compõe a aura é o corpo emocional. Cada um vibra numa frequência diferente. Então, ali, quando você tem uma expansão de consciência, você já tem o quê? Esse acesso a esses planos espirituais voltados para o mental e para o emocional. Então, o princípio hermético da vibração, na verdade, ele trabalha todos os níveis de frequência, desde o primeiro até os celestiais, ok? Então, cada tipo de pensamento, ele emite uma frequência em hertz. Então, você pode trabalhar até usando, né, por exemplo, a radiestesia com um pêndulo. Aqui no caso, esse pêndulo, ele é de madeira com lastro de chumbo, não sei se dá para vocês ouvirem. Você pode usar para identificar qual chakra está desalinhado e ver qual frequência você pode utilizar, né, qual frequência de vibração você pode utilizar para alinhar aquele chakra ali que esteja desalinhado, ok? Então, qual é o ponto-chave aqui que você pode fazer para trabalhar a sua frequência vibracional, ok?
como eu falei, né? Cada tipo de pensamento emite uma frequência. A vibração, ela acontece, relembrando, no campo das ideias e das emoções. O ponto-chave, né, que eu falei, é o quê? Como é que a gente trabalha para mudar essa frequência? Trabalhar o que a gente sente. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar isso? Entendendo os nossos sentimentos. Por exemplo, a terapia. Terapia, né, seja terapia convencional, seja o reiki, as terapias integrativas e as terapias convencionais, elas também trabalham essa mudança de frequência. Porque quando você entende os seus sentimentos, quando você entende a si mesmo, você consegue se ver e ser capaz de mudar em ações, mudar as formas de pensamento para você mudar a vibração ali na hora, né, do que você está sentindo. Só que é importante, principalmente pra gente, né, que tá imerso nesse meio, é o que eu sempre falo também nas lives, é se permitir sentir. Quando você se permite sentir, você consegue com o tempo deixar ir. Então, se permitir sentir é importante, se permitir impor limites é importante, porque quando você faz isso, você trabalha o autoconhecimento e você começa o quê? A mudar a frequência dos seus chakras. Quando você muda a frequência dos seus chakras, você deixa os seus chakras cada vez mais fortes. É igual quando a gente pratica exercício, por exemplo. Exercício é ótimo para você elevar sua vibração. É maravilhoso. Assim como escutar músicas é maravilhoso. Aí você faz exercício escutando música, olha que beleza. Aí você já trabalha a evolução ali, né? O aumento da vibração dos seus chakras de uma forma, né, que você pode colocar no seu dia a dia. Porque isso é importante. Você conseguir equilibrar a sua vida, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua família, com essas possibilidades. Porque é muito fácil chegar, olha, para você elevar a sua frequência vibracional, você tem que ir lá pra montanha, tem que se isolar. Mas uma hora você vai ter que voltar, né, meu anjo? Você vai ter que voltar pra sua vida, pra sua família, pro seu trabalho. Então, como é que a gente faz isso? A gente equilibra a elevação da frequência vibracional com o nosso dia a dia. Então, você trazer, por exemplo, o contato com a natureza. Vamos fazer um exercício aqui de lembrança agora. Quando você tá aqui, pra quem gosta de praia, quando você tá na praia, aí você fecha o olho, você escuta o barulho do mar, você escuta o barulho das gaivotas. Aquilo ali é terapêutico, é a frequência da natureza. A natureza, Gaia, a força criadora, ela vibra numa determinada frequência curativa, que o teu chakra ali, ele vai identificar aquele som ali como curativo, como aterrador, né? Você vai conseguir se aterrar ali. Eu falei, não é aterrador não, gente. É pra você poder se aterrar, tá? Então, você pode usar de várias formas diferentes. Você pode aprender a tocar um instrumento novo. Então, Bruna, mas eu não tenho dom. Gente, muitas coisas também são a prática. É você praticar, nem que seja, por exemplo, eu não tenho dom, mas você pode pegar um harmonizador e tocar um harmonizador. Você pode pegar uma tigela tibetana ali e praticar também. Então, assim, são várias formas que você pode trazer o princípio hermético da vibração para sua vida. Então, quanto mais você, por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer ouvir, né, podcasts, vídeos, assistir sobre o estoicismo. Então, eu indico também para vocês, é bem legal. Então, assim, o estoicismo, ele volta o quê? A sua atenção para si mesmo, para o seu autoconhecimento, certo? Então, como eu falei aqui, o ponto-chave é o quê? É você entender como que você pode mudar a sua vibração no dia a dia. Porque, como eu falei, não adianta chegar pra vocês e falar, gente, olha só, você tem que ir pro mosteiro, tá? Você tem que ir lá pro topo da montanha, ficar isoladão, longe de todo mundo. É muito fácil, né, gente? Você se alinhar sozinho ali. Agora, o trabalho verdadeiro começa quando você tem que conviver com outras pessoas no seu dia a dia. Seja no trabalho, seja em casa, né? Então, como eu falei aqui, o que a gente sente, né, na física quântica, eles mostram, né, que isso tudo é composto por vibração, tudo composto por frequência. E no som, como eu falei, cada nota emite uma frequência. E tudo ao nosso redor nos afeta.
quando uma pessoa grita com você, não é automático, você já sente aquilo ali no estômago, como se fosse um soco no estômago, aquela pessoa gritando com você. É uma frequência. É uma frequência o quê? De baixa vibração. Não é necessariamente negativa. É o quê? Uma frequência que tá ali no chakra base. Porque aquela pessoa tá, através da agressividade, tentando se fazer ser ouvida. Só que teu corpo corretamente reconhece aquilo como uma ameaça. Fala, opa, essa frequência aí que essa pessoa tá emitindo pelo chakra laríngeo não tá legal não. Isso aí tá me ameaçando, né? Isso aí, exatamente. Os instrumentos musicais, por exemplo, foi até legal você ter falado isso, da questão das religiões de matriz africana. Os espíritos, eles são, né, as entidades, elas são chamadas por instrumentos. No xamanismo também é usado muito flauta, tambor. Por quê? Por exemplo, os tambores, como os djembes, por exemplo, que são tambores africanos, quando você bate o tambor, ele tem a mesma frequência do chakra cardíaco. É exatamente a mesma frequência. Por isso que nos trabalhos espirituais, quem aqui for de alguma religião que utilize, né, esses instrumentos, quando o músico tá lá entoando, né, tá batendo, a pessoa já começa a sentir o quê? O chakra cardíaco expandindo. Porque é justamente a mesma frequência vibracional do tambor, é a mesma frequência vibracional do chakra cardíaco. Da mesma forma que quando você escuta uma flauta, você já sente também um outro chakra ali vibrando. Vou dar um exemplo, no meu caso pessoal mesmo. Quando eu escuto violino, meu chakra da coroa, ele vibra. Quando eu escuto flauta, o meu chakra do terceiro olho, ele vibra. Então, os instrumentos musicais, eles têm essa ligação direta com cada chakra, porque eles ressoam através da frequência, através da vibração, com cada chakra através do som, ok? Então, como eu falei, né, cada nota emite uma frequência, e na ressonância, por exemplo, não sei se alguém aqui já assistiu um vídeo desse tipo, daqueles pêndulos, geralmente aqueles pêndulos de mesinha de escritório, né, que tem umas bolinhas de metal. Se você pega, por exemplo, e joga quando você vê, eles estão todos ali, eles começam a se alinhar. Por quê? É frequência, é vibração. Ou então aqueles garfos de metal. Se um tá em 432, o outro tá em 693. Se tu bate o outro vai ficar paradinho. Mas se tu bate um de 432 e o outro também de 432, o que tá aqui vai começar a vibrar junto. Isso é o quê? É frequência, isso é vibração. É o princípio hermético da vibração em prática. Ok? Então, muitas tradições, né, como eu falei, falam desses princípios, não necessariamente com o nome herméticos, mas são princípios universais, princípios que regem o universo, ok? Então, por exemplo, como eu falei, como é que a gente pode trabalhar isso? É se permitir sentir. Se permitir sentir é importante. Quando você se permite sentir, você permite que aquilo ali saia de você. Teve não sei se eu já citei isso aqui também, eu escutei de um psicólogo uma vez, falando que cada vez que você chora, um pouquinho daquela dor e daquele trauma sai de você. Tanto que, né, já foi comprovado também, que a lágrima de tristeza, ela tem uma composição química da lágrima de alegria. Então, ali você já pode ver que na frequência, o teu corpo, gente, o nosso corpo é tão sábio, que ele consegue ali até um certo ponto, colocar para fora aquela frequência que não ressoa com você, aquela frequência ali que não é para ficar com você. Então, o nosso corpo, ele é muito sábio, ele trabalha, e você entender como o seu corpo funciona é importante. Sabe, quando você conhece uma pessoa e foi esquisito isso aqui, é o que? É o sistema nervoso ali, que eu já falei também em outras lives, que é multidimensional, trazendo da mente subconsciente pro consciente essa informação aqui que ela tá pegando no campo eletromagnético, né, na malha quântica, que aquela frequência ali não bate com a sua, certo? Então, o que? Se permite sentir, e como é que a gente pode elevar a própria vibração? Aqui eu já até dei, né, alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, observar, se observe a sua volta, né? Isso. Então, nós observamos o nosso redor, como é que tá,
escolher os pensamentos. É o que? Veio aquele pensamento, observa aquele pensamento, sente se ele ressoa, se ele não ressoa, se permitir, né, que ele vá, né? A meditação também é ótima. Então você pode, inclusive, como eu falei mais no início da live, usar o que? A meditação específica para cada chakra, porque cada chakra ressoa numa frequência própria. Então você pode trabalhar, por exemplo, aconteceu uma coisa no meu trabalho que eu precisava precisava me impor e eu não consegui. Então você pode utilizar, por exemplo, o mantra Soham, que é o mantra Eu Sou, que é justamente o mantra do chakra laríngeo, ok? Então, com músicas que elevem você. Então, assim, tá triste, vai ouvir aquele artista que você gosta, aquele artista que te bota pra cima, ouve um instrumental, assiste um filme que você gosta muito, que te remete à tua infância, algo assim que te traga aquela energia, né? Então, isso é importante, você se entender e se acolher. Então, existem várias formas de você elevar a sua vibração. Ouvindo músicas da natureza, não é todo mundo que gosta, mas tem algumas pessoas que se incomodam, né, com os vídeos, né, do YouTube de sons de natureza, mas se você gosta, é muito bom também. O canto dos pássaros, a ciência conseguiu... Sim. Então, por exemplo, até me perdi, desculpa. Então, eu tô rindo aqui porque o Ancestralizando falou que o ebó também funciona para mudar as frequências. Então, aí advogando em causa própria, tá certo? Então, você pode usar muitas formas para elevar sua frequência também. Como, por exemplo, vou aproveitar aqui o gancho. Banhos, né? Dependendo de qual banho ali que você está com a energia pesada. Incenso, tudo isso é vibração, tudo isso é frequência, gente. Então, assim, esses banhos, eles servem o quê? Para limpar justamente a nossa aura. Lembra? A aura é composta de 7 corpos, cada corpo tá ligado ali a um chakra, cada chakra tá ligado a um grupo de órgãos e glândulas. Então, quando você, por exemplo, toma um banho ali de alguma coisa, um boldo, né, um sal grosso, dependendo da sua necessidade. Eu também, a Vanessa tá dizendo que se sente melhor no sol. Eu adoro. Sabe uma coisa legal, gente, que eu acho muito interessante? Que eu fiz na minha casa, fiz aqui no Raio Violeta também, que eu adoro. Por exemplo, na minha casa pega muito o sol da manhã na sala e o sol da tarde no quarto. Eu comprei é tipo um Isofilme, né? Que ele é holográfico. Depois, se eu conseguir aqui, eu tiro uma foto e mostro pra vocês no Stories. E quando bate os raios solares, cara, fica uma projeção assim, esqueci agora o nome, os espectros da luz solar, eles se dividem e fica a coisa mais linda. Então, assim, é uma coisa que eu adoro fazer para elevar minha vibração, é meditar nessa luz solar, que quando bate nesse holográfico, o espectro solar dele se divide em várias cores. Então, assim, eu adoro. Primeiro porque quebra ali um pouquinho na quentura quando o sol tá muito quente, né? E o segundo que você consegue trabalhar ali cromoterapia, você trabalha a luz do sol, você trabalha a meditação. Então, isso tudo é legal. Você pode trabalhar várias terapias ao mesmo tempo para elevar sua vibração. Você pode colocar músicas. Outra coisa que eu adoro também fazer é colocar hinos, né? Hinos xamânicos. Para tocar também. Então é muito legal, assim, se você gosta de louvores, se você gosta de cânticos. Então, assim, o que você curte, o que você gosta que aumente a sua frequência vibracional é válido, certo? Então, isso é uma das formas que você pode trabalhar o princípio hermético da vibração. E quando você começa a cuidar da sua vibração, primeiro, você começa a perceber que quem meio que te perturbava já meio que começa, né, a perturbar vai para outro lugar. Ou se você não tem como deixar de conviver, você vai começando a ver que aquilo ali é da pessoa e não é com você. Muitas vezes não é pessoal, gente. Isso também, essa questão da frequência, né, do princípio hermético da vibração, ensina muito a gente a trabalhar o nosso ego. Que nem tudo é sobre a gente. Nem tudo é sobre você, nem tudo é sobre mim. Então, muitas vezes a pessoa dá o que ela tem. Não é só pra você, ela é assim com todo mundo. Então, aí você meio que já
compreende, né? Aceita aquilo ali, não é aceitar te permitir que a pessoa te invalide, te trate dessa forma não, tá, gente? Se impor limite também é cuidar da sua vibração, da sua frequência, tá? Então, você tem várias formas, ó, como eu falei lá no começo, exercício, praticar exercício. Imagina, praticar exercício na natureza, ouvindo música, olha que delícia. Correr na praia, pra quem consegue. Então é legal até caminhar, botar o pé na areia, na água salgada, né? Cultivar essas emoções como gratidão, amor, perdão. Então, assim, eu também pego nessa tecla, hein, galera? Perdão, a gente só sai da roda de samsara quando a gente perdoa todo mundo. Então não adianta a gente pregar a gratidão, pregar o amor, se a gente não trabalha o perdão ao coleguinha. Então, é claro, leve o tempo, né, que você achar necessário, mas tenta trabalhar aquele perdão ali, de que aquela pessoa ali, ela deu o que ela tinha naquele momento, que é o momento de evolução dela. Talvez não seja o seu, talvez você esteja em um outro momento, e né, deixar ir esse sentimento, porque a mágoa, ela vem o que? Do ego, de quando você fica ofendido, de quando, opa, por exemplo, isso aqui, mas eu não sou assim, essa pessoa tá falando que eu sou assim, mas eu não sou assim. Mas por que isso te ofendeu? Se você não é assim. Então, quando você começa a trabalhar esse autoconhecimento, você começa a deixar o quê? De permitir que essas frequências cheguem até você. Porque você não precisa provar nada pra ninguém, porque no seu autoconhecimento você sabe quem você é. Então, essas são as formas que você pode trabalhar a sua frequência vibracional de uma forma que seja ali compatível com o seu dia a dia, tá? Então, meus amores, eu agradeço muito pela presença de vocês aqui hoje. Essa live vai ficar gravada. E lembrando que a nossa live é toda segunda e quinta, às 8 da noite, ok? Então, meus amores, até segunda. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.